Gente, vamos continuar aí o estudo da ação renovatória. Bom, eu disse para vocês que o locatário terá direito a pedir a renovação em determinados casos previstos na lei, lá no artigo 51. Mas o locador também, ele pode retomar o imóvel, né? Ele como exercente do seu direito de propriedade, existem situações em que mesmo que o locador tenha direito, o locatário, o empresário, vou falar assim para ficar mais fácil, né? Que o empresário tenha direito à renovação, não se justifica. O direito de propriedade do locador, ele vai ser mais forte. Ele vai poder exercer o seu direito de propriedade independente, né, desses requisitos do artigo 51. Quais são essas situações que estão previstas tanto no artigo 52 quanto no artigo 72 da lei? Primeira é se ele quer realizar obras no imóvel, né? Que vai transformar, ele vai fazer uma mudança no imóvel, porque o poder público, por exemplo, exigiu, um tombamento, alguma coisa exigida. Então, não está vindo dele, né? Está vindo aí do poder público essa determinação. Então, o direito de propriedade dele será exercido. Outra, ele quer também fazer uma reforma, ele quer melhorar, o imóvel está velho, está se desvalorizando no mercado, então ele tem todo o direito de retomar o imóvel para a reforma. Bom, lá na ação renovatória, vamos supor, o contrato era de 5 anos, né? E lá no final de 5 anos estava falando que as partes, né, ao renovarem o contrato, poderiam estipular um novo aluguel. E vamos supor que não deu certo, né? Depois, porque geralmente a gente faz o contrato de locação assim, a gente está fazendo um contrato de locação por 5 anos, durante esses 5 anos de locação, existe um índice de reajuste que é o índice do governo, o INPC, o IGPM, então todo ano tem um pequeno reajuste na locação. Mas não existe revisão do preço da locação, apenas correção pelos índices inflacionários. Se no final desse período de locação, o locador falar, olha, eu não vou alugar mais, a não ser que seja pelo valor X, e eu não concorde como locatário, né, eu entro com a renovatória, pedindo para renovar naquele valor, e o locador, o dono do imóvel, vai falar assim, não, eu não vou locar, porque eu quero locar por tanto, e ele não quer me pagar tanto, né? Então, insuficiência da proposta apresentada pelo locatário. Mas lembrem-se, gente, depois o locador não vai poder alugar para outra pessoa pelo mesmo preço, né? Ele vai ter que indenizar o locatário, tá? Bom, outra coisa, eu recebi uma proposta melhor que terceiros. Nós não chegamos numa negociação, o locatário quer pagar 1.000 e eu recebi uma proposta de 1.500. O imóvel é meu, né? Eu tenho direito de propriedade. Então eu posso sim alugar por este preço. Bom, outra coisa também que eu posso pedir o imóvel de volta no final da locação é porque eu, locador, tenho um estabelecimento empresarial há mais de um ano. Ou eu, ou meu cônjuge, ou meus filhos, ou meus pais, ou eles são sócios majoritários de alguma empresa e eu preciso do imóvel para o desenvolvimento dessa atividade empresarial. Então, eu posso retomar, posso pegar meu imóvel de volta. E também eu quero o imóvel de volta porque o imóvel é meu, eu quero usar, né? Não é para fins empresariais, não. Para fins empresariais eu tenho que ter pelo menos um ano de atividade empresarial. É para uso próprio, eu vou mudar para lá. Lembrem-se bem de que todas essas situações, gente, caso o locador faça a retomada e não utilize este imóvel com as finalidades que ele alegou lá na ação renovatória, como direito dele, exercício do direito de propriedade, se ele violar qualquer um desses motivos que ele alegou ter direito para retomar o imóvel, vai caber perdas e danos
ao locatário, aquele que perdeu o ponto empresarial, certo? Então, o direito do locatário, ele é protegido pelo direito de indenização. E o que é que eu vou pedir nessa indenização? Meus gastos com a mudança, perda do local, desvalorização do estabelecimento, né? Então, nessa situação, evita-se o enriquecimento indevido do locador em detrimento do locatário. Eu tive um caso mesmo, bem interessante, de um cliente que me procurou. Ele tinha um estacionamento de mensalistas e lava-jato que era bastante grande lá em Campinas. E ele já geria esse estacionamento há 4 anos. E aí ele me procurou que o dono do imóvel não queria renovar e ele queria entrar com a renovatória. E aí ele tinha 4 contratos, todos os contratos o locador fazia anuais, ele era advogado, né? Já sabia bem da lei e das consequências da lei. E aí eu falei, olha, infelizmente a gente não vai poder entrar com a renovatória, né? Porque para um dos requisitos da renovatória, você não preenche apenas um dos requisitos da renovatória, que é não ter os 5 anos de contrato, né, escrito. E assim a gente desistiu, né? Passado alguns dias que ele desocupou o imóvel, o dono do imóvel foi para o imóvel e começou a exercer a mesma atividade empresarial que ele exercia, ou seja, pegou o ponto dele, ligou para todos os clientes, avisou que lá ainda era um lava-jato, que ainda era um estacionamento, né? E que ele estaria, né, atendendo os clientes da mesma forma que o antigo proprietário. Foi certo? Não, não foi certo, né? Apesar do locatário não ter direito à ação renovatória, ele poderia ter vendido o ponto empresarial, ele podia ter negociado o ponto, porque aquele local, a carteira de clientes, né? Tudo isso tinha valor. Então, o ponto, gente, vale dinheiro. Então, ele perdeu porque o proprietário agiu de má fé. Foi para o mesmo ramo de atividade. Caberia uma ação indenizatória, mesmo não cabendo a renovatória? Caberia sim, pelas perdas e danos aí em relação à perda do ponto empresarial, tá? Então dê uma olhada, eu coloquei no material de vocês quais são as situações em que cabe essa indenização. Então, gente, finalizando aqui com o valor da indenização, existe um valor, né, certo para a indenização do locatário? Não, seria suficiente para cobrir os prejuízos, né, que ele teve com a mudança, os lucros cessantes, né? E assim, na prática, gente, é muito difícil de analisar, porque muitas vezes a mudança pode significar a ruína desse empresário. Neste caso específico que eu dei anteriormente para vocês, desse estacionamento, né, a pessoa encerrou a atividade, ela saiu do mercado, porque ela não achou um outro ponto empresarial que fosse bom, local, adequado, né, que ela pudesse ter a mesma renda, o mesmo número de clientes e viu que não compensava mais atuar nessa área e encerrou as atividades empresariais. E acabou que o outro lá, o proprietário, fechou o estacionamento, porque os clientes não gostaram dele, o atendimento não era de tão qualidade, né? E acabou que houve um encerramento de uma atividade empresarial e ninguém saiu ganhando, porque o proprietário não conseguiu locar mais o espaço por um longo período de tempo. Bom, um outro ponto que a gente vai ver na aula de hoje é sobre a compra e venda do estabelecimento.
compra e venda do estabelecimento empresarial é chamada de trespasse. Então, gente, qualquer contrato que eu faça para vender o ponto, para vender o imóvel, para vender máquinas, equipamentos, bens da minha atividade, é chamado de contrato de trespasse. Bom, o contrato de trespasse, ele está previsto no Código Civil entre os artigos 1143 até o 1149. Bom, o que é importante? Por que a gente tem que estudar o contrato de trespasse? Bom, na verdade, o empresário, como dono dos bens, né, que fazem parte do seu estabelecimento, ele tem direito de vender qualquer bem que faça parte do seu estabelecimento. Verdade? Mito. Por quê? Porque a lei diz que se houverem dívidas na época da venda, ele precisa cumprir alguns requisitos. Então, olha só, o empresário, ele não tem direito de propriedade pleno sobre os bens da sua empresa. Ele precisa de autorização dos credores se a empresa tiver dívidas. Tá bom? Então é isso que a gente vai estudar agora. Então, o que nós vamos estudar, o contrato de trespasse, ele traz uma consequência que é a chamada sucessão empresarial, tá? Então, regra geral é que o empresário, ele é responsável pelas suas dívidas perante terceiros, quando ele vende o estabelecimento empresarial sem autorização dos credores. Bom, qual é a regra? Vamos voltar, vamos falar desse assunto. Eu acho mais fácil, né, que a gente trate deste assunto examinando aí a lei. O primeiro artigo do contrato de trespasse que nós vamos estudar é o 1114. E aqui nós vamos usar duas terminologias diferentes. Nós estamos falando de venda, né? Se nós estamos falando de compra e venda de bens do estabelecimento empresarial, existem duas partes. Quem vende é o alienante. E quem compra esses bens é o adquirente. Então a lei vai usar essa terminologia. E ela diz assim lá no 1144: o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento. Então veja bem, gente, não é só venda, é usufruto ou arrendamento do estabelecimento. Só vai produzir efeitos contra terceiros depois de averbado lá na junta comercial e publicado na imprensa oficial. Então, olha só, primeira coisa que a lei fala aqui: toda vez que o empresário quiser vender, dar em usufruto ou arrendamento bens que façam parte do seu estabelecimento empresarial, esse contrato só vai valer para terceiros que negociam com a empresa se este contrato tiver registrado, tiver averbado lá na junta comercial. Por quê, gente? Para que esta transação se torne pública, para que todos saibam daquela negociação e que aquele bem, né, por alguma razão, não faz mais parte do patrimônio da empresa. E logo em seguida vem o 1145, trazendo aquela regrinha que eu disse para vocês de notificação aos credores. Ele diz assim: se há o alienante, o empresário que está vendendo bem, não restarem bens suficientes para solver o passivo, para pagar os credores, a eficácia da alienação
depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento desses, de modo expresso ou tácito em 30 dias a partir de sua notificação. O que o legislador exigiu aqui? No caso de venda, só para venda, se eu estou vendendo os bens do estabelecimento empresarial e eu tenho dívidas, né? Eu estou devendo muita gente e esse bem que eu estou vendendo, ele serve para pagar as dívidas, porque não vai restar outros bens suficientes para pagar as dívidas. Esse meu contrato de trespasse, ele só vai produzir efeitos, ele só vai valer se eu mandar uma notificação para meus credores avisando isso. Então, esta notificação, ela tem que ser enviada aos credores com 30 dias de antecedência do contrato. Necessariamente, os credores vão falar, eu concordo ou eu não concordo. Se eles nada falarem, significa que eles deram um consentimento tácito. Eu vou notificar, então o credor que não concordar, ele pode me contra-notificar, falar, olha, eu não concordo por isso e por aquilo. Se o credor me contra-notificar, seja por e-mail, né, seja através do cartório, vai haver uma manifestação expressa do credor contrária. Se ele ficar calado, significa que ele concordou, né? Então, assim, da mesma forma que ele pode concordar, ele pode mandar expressamente ou ficar quieto. Se eu não receber nada dos credores, eu posso realizar a transação e vai estar tudo certo. Tá bom? Gente, tá um calor insuportável aqui hoje. Hoje é domingo aqui, eu tô gravando a aula de vocês no domingo. Então, vamos lá. Uma próxima regrinha bastante importante, e é essa que trata da chamada sucessão empresarial, ela traz uma redação bastante confusa. Eu vou ler e a gente vai interpretando isso. O 1146 fala que aquela pessoa que comprou, que adquiriu os bens do estabelecimento, responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Ou seja, quando eu compro um bem de um estabelecimento empresarial que está devendo, se alguém reivindicar aquele bem em juízo, eu vou perder aquele bem para o pagamento da dívida. É isso que está falando aqui. Aí fala assim, desde que regularmente contabilizado. Eu comprei, entrou na contabilidade certinha, aquele bem entrou para o meu patrimônio. E fala assim ainda, continuando devedor primitivo, o alienante, solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Então, olha só. Então, quem vendeu bem, gente, nós não estamos falando de venda de cotas. Quem vendeu o bem tem responsabilidade solidária pelo pagamento, pelo prazo de 1 ano, contados do quê? Da publicação do contrato de trespasse. E se o contrato de trespasse não foi publicado, não foi averbado na junta comercial, da data de vencimento da obrigação? Então, esse prazo de 1 ano de responsabilidade solidária ou de pagamento da dívida pelo adquirente do bem é de 1 ano. 1 ano para quem adquiriu, né? Desde que contados aí da publicação do contrato de trespasse, né? Da data da efetivação do negócio. Para o alienante,
ele continua vinculado aí dentro do mesmo prazo. Então, gente, é a chamada sucessão empresarial, tá? Então, a sucessão empresarial nada mais é do que a obrigação de quem adquiriu bens da empresa pelas dívidas da empresa daquela pessoa que vendeu o bem, certo? Que mais? A jurisprudência, né, ela fala que existem várias situações que podem levar à sucessão empresarial. Por exemplo, funcionamento no mesmo endereço. Eu tenho um bom exemplo disso para vocês. Eu tenho um cliente que ele adquiriu um estabelecimento empresarial na área de brinquedos. Ele mexe com parques, com construção de playgrounds. E ele adquiriu uma loja que vendia brinquedos de playground, mas esses de plástico, né? Brinquedos numa linha diferenciada. E ele comprou um ponto, era um imóvel locado lá na Avenida 85 e ele adquiriu o ponto empresarial. Então, logo ele chegou lá, um mês que ele estava no local, ele começou a receber várias ações de indenização, pleiteando pagamento de dívidas que tinham sido feitas pela outra empresa. E qual era a justificativa desses credores em cobrar dele? Ele funcionava no mesmo lugar, mesmo que o CNPJ fosse diferente, mesmo que os sócios fossem diferentes, mas quem passava na porta da loja, por exemplo, e olhava os brinquedos, era tudo a mesma coisa, tá? Independente da compra de qualquer um dos bens móveis que estivessem no estabelecimento. Então, isso é um dos critérios para sucessão empresarial, quando a pessoa explora a mesma atividade, se ele não conseguiu receber do devedor original, né? Existência de sócios em comum, né? O mesmo sócio de duas empresas, o devedor original parou de operar e outra pessoa veio operar no lugar, aproveitamento da clientela, que foi esse caso aí desse cliente meu, ele pegou a clientela da loja antiga, né? Então existem aí vários fatores que vão contribuir com isso para que ocorra a sucessão empresarial. Bom, que mais? Em relação aos credores trabalhistas de quem vendeu, existe proteção específica lá na CLT, que consagra a imunidade dos contratos de trabalho em razão da mudança da propriedade. Então, quem vai ser responsável, né, continua sendo o antigo proprietário da empresa, independente da mudança da propriedade da empresa. Então, independentemente da venda dos bens do estabelecimento empresarial, sempre os contratos de trabalho serão preservados. As dívidas tributárias também, né? O adquirente, ele não é sucessor, né? O alienante continua responsável aí pelas dívidas tributárias. Bom, que mais que é importante em relação a isso? Concorrência. Quando eu vendo bens do meu estabelecimento empresarial, é comum que a gente coloque uma cláusula que proíba aquele antigo dono, né, de se restabelecer naquela área, porque ele está me vendendo a clientela, ele está me vendendo o ponto, a gente fez um contrato, eu sou seu sucessor, então se ele atuar no mesmo ramo de atividade, não é justo. Então, por isso que o código lá no 1147 tem uma previsão específica sobre o direito de concorrência do alienante, ou seja, o alienante, quem vendeu, não pode fazer concorrência com o adquirente pelo prazo de 5 anos.
Prazo é longo? O prazo é longo. Mas a lei fala que nós podemos estabelecer diferente. Se nós não estabelecermos diferente, prevalecerá a regra geral prevista no Código Civil. E por último, e não menos importante, nós vamos falar sobre a subrogação dos contratos. Quando ocorrer o trespasse, a venda do estabelecimento, gente, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, muito importante. Quando eu falo em venda do estabelecimento, gente, eu não estou falando de venda da empresa. O que é a empresa? A empresa não é algo físico, gente, é uma atividade. Quando eu vou vender a empresa como todo, eu tenho que vender o nome empresarial, meu CNPJ, né? Todo mundo que trabalha lá vai trabalhar para o novo dono da empresa, todos os bens que são da antiga empresa vão ser da nova empresa. Não é isso que nós estamos falando. Trespasse é quando eu vendo apenas uma parte dos bens. E eu não vou vender o CNPJ, por exemplo, eu vou vender os bens que fazem parte do estabelecimento. Bom, subrogação dos contratos, quando eu vendo o estabelecimento empresarial, aqueles contratos que estão em andamento vão passar para o novo dono. Então, pensa assim, se eu vendo, não vou vender a empresa, vou manter meu CNPJ bonitinho, mas vou vender todos os bens do meu estabelecimento, vou fazer um contrato de trespasse total. Nessa situação, todos os contratos que eu tinha em andamento, desde que não sejam contratos pessoais, vão passar para quem adquiriu o estabelecimento empresarial. A lei fala que o terceiro, né, esse que fazia parte do contrato, ele tem 90 dias contados da publicação do contrato de trespasse para rescindir o contrato com o novo adquirente, mas isso se ocorrer justa causa. Então, em regra, todos os contratos que estavam em andamento, eles vão continuar com o novo adquirente, a não ser que dentro desses 90 dias, por exemplo, o adquirente não pague, né, deixe de cumprir as obrigações contratuais, aí dentro desses 90 dias, o terceiro pode pedir a rescisão do contrato. E em relação ao contrato de locação empresarial, tem regra diferente? Tem regra diferente sim. E esta regra é regida pela Lei 8.245, que nós acabamos de ver. Lá no artigo 13 fala que a cessão da locação, da sublocação, depende do consentimento prévio escrito do locador. Então, olha só, eu vou vender os bens do meu estabelecimento. Eu tenho um salão de beleza, não quero mais, vou vender tudo do meu estabelecimento para outra pessoa. E o ponto empresarial que eu estou é locado. Eu posso, né, passar esse direito, eu posso subrogar a minha locação para essa pessoa, desde que eu peça a autorização do locador, sem a notificação por escrito do locatário, né, com antecedência ao locador. Este contrato não é subrogado automaticamente como os demais contratos, com exceção, gente, repito, dos contratos de caráter pessoal não são subrogados, tá? Que tem a pessoalidade. Então, pensa num contrato de locação de uma máquina de Coca-Cola, dessas máquinas que vendem qualquer coisa, de um arrendamento, de uma copiadora. Todos esses contratos serão mantidos. O contrato de locação tem que haver notificação e concordância do locador. Bom, gente, encerramos por hoje, encerramos a unidade 5, a matéria da nossa avaliação vai até aqui. Desde já eu agradeço a atenção de todos vocês, mais uma vez me desculpando pelas condições, hoje está muito calor, a gente acaba, né,
a aula não fica tão boa como deveria ser, mas desde já eu queria desejar a todos vocês uma excelente Páscoa, que a gente possa, nesses dias de confinamento, de isolamento social, pensar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Sobre não sobre a morte de Jesus, né? Que a Páscoa é isso, né? É para a gente relembrar aí a paixão de Cristo, mas que a gente lembre do amor de Jesus, né? Que tudo isso que foi feito foi por nós, né? Para demonstrar o amor pela humanidade. E é isso, que a gente possa viver mais o amor, né? Da sua forma mais ampla, amor por vocês, né? Vocês amor por mim e por todos os entes, pelo morador de rua, pela família. E é isso, amores. Fiquem com Deus até o dia da nossa avaliação, que todo mundo vai sair bem. Eu tenho certeza disso. Assistam às aulas. Tenho olhado pelo YouTube, vocês têm assistido muito pouco, tá? O YouTube me dá um relatório de quem acessou, quem não acessou. E assim, tem pessoas na sala que nunca acessaram as aulas. Então, fiquem com Deus. Um abraço.